Palavra ao senador Dário Berger. O presidente, finalmente chegou a minha vez. Mais uma vez me inscrevi em 7º, senhor presidente, e o tempo foi passando e os líderes foram passando na minha frente, mas finalmente resisti e estou aqui para fazer também a minha manifestação. E, senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhora ministra, eu tenho acompanhado com muita atenção o desenrolar desse processo de impeachment. Inegavelmente, nós estamos diante de um processo histórico, mas não só histórico, também dramático da vida nacional. Esse segundo mandato da presidente Dilma tem se caracterizado por uma série de problemas e questionamentos, o que, de certa forma, ministro, trouxe uma certa inércia ao governo. O país, acho que não seria exagero de minha parte expressar que o país, de certa forma, está parado. Não se fala em outra coisa senão como vai ficar essa situação do impeachment. A presidente, ela me parece também que, de certa forma, perdeu a governabilidade, perdeu o apoio do Congresso Nacional, perdeu o apoio popular, perdeu a credibilidade junto aos agentes econômicos e por aí vai. Isso tudo cria um clima de pessimismo jamais visto na história do país do futuro, que até então era chamado de Brasil. Isso traz uma preocupação enorme para todos nós, sobretudo porque temos as nossas responsabilidades e precisamos prestar contas aos nossos estados que, de certa forma, exerce sobre nós um poder enorme de pressão e de solução para esses grandes e graves problemas que hoje nós estamos enfrentando. Mas, diante de toda essa discussão, de muito que já foi dito e do pouco ainda o que tem a se dizer a respeito desse assunto, uma discussão não sai da ponta da língua aqui e dos nossos cérebros. Sobretudo, quanto à abrangência da denúncia. Ontem eu tive essa preocupação de perguntar a uma dos autores da denúncia se os fatos específicos dos quais nós tanto estamos discutindo, que seriam as tradicionais pedaladas, que já foram aqui conceituadas, como também as edições de decretos de suplementação orçamentária, se nós esquecêssemos tudo que foi dito aqui, volto a repetir, vamos esquecer o cenário econômico e social que nós estamos vivendo hoje, vamos esquecer esse processo de disputa que acabou se estabelecendo entre situação e oposição, e vamos nos ater hoje, agora, única e exclusivamente, à abrangência da denúncia, que seria estabelecer o crime de responsabilidade da Presidência da República através dos 2 itens, que seria das pedaladas e da edição de decretos de suplementação orçamentária. Qual é a opinião de Vossas Excelências com relação a isso? Isso já foi amplamente discutido e debatido e etc. e tal, mas dá para tipificar mais especificamente essa questão para que a gente possa formar um juízo ainda maior de valor se nós vamos analisar o processo pelo conjunto de fatores que hoje assolam o Brasil e que não são poucos, e que trazem muita preocupação à nossa sociedade, ou se nós vamos nos ater especificamente a essas 2 questões. Diante disso, eu aproveito e, por incrível que pareça, com a saída do ministro Cardoso, mas acho que as minhas perguntas são direcionadas mais mesmo a Vossa Excelência, ministro. E eu queria aqui fazer uma pequena observação, dizendo que acho que Vossa Excelência vai poder me responder com tranquilidade essa minha pergunta. Em julho de 2015, nós aprovamos aqui
o projeto de lei número 5, com o objetivo de reduzir a meta do superávit fiscal de 55 milhões aproximadamente para 5 bilhões. Reconhecendo, portanto, que naquela oportunidade o governo encontrava dificuldade para cumprir a meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, quero dizer para Vossa Excelência que contou com o meu voto, né? Porque nós tínhamos uma expectativa de que aquilo pudesse ser um instrumento importante para o equilíbrio das contas públicas e, consequentemente, a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento do país, gerando oportunidade, renda, crescimento e que as pessoas, os brasileiros e as brasileiras pudessem crescer junto com o país. Pois muito bem, dito isso, eu queria perguntar como explicar que dias depois desse reconhecimento e considerando que o resultado acumulado até agosto registrava já um déficit de aproximadamente 15 bilhões de reais, a própria Presidente da República edita novamente decretos que aumentaram ainda mais o déficit primário, quando, na verdade, deveria estar fazendo, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente ao contrário, de promover o corte de despesa. Bem, ainda tem um minuto. Eu não sei como é que os senadores falam tanto, porque eu já estou terminando a minha e ainda estou com tempo a ver, senador Moca. Então vou passar para os... ainda tem um minuto. E a outra pergunta é com relação ao artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que a cada bimestre se apure se a receita arrecadada está sendo suficiente para garantir o cumprimento da reta fiscal e do resultado primário. Evidentemente que estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso constatada a impossibilidade, evidentemente que tem todos aqueles critérios que a gente tem que reanalisar e não fugir à regra. Com vistas a isso, eu queria perguntar também para Vossa Senhoria, para Vossa Excelência, se em agosto de 2015 o déficit primário também já era de 15 bilhões de reais, por que a presidência não promoveu esses cortes de despesa nos bimestres anteriores? Não foi possível fazer isso? A fim de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo que não acontecesse esse grave desajuste nas contas públicas, culminando com o maior déficit da história recente do país, com consequências gravíssimas à economia, provocando, inclusive, o que a gente tem visto aí, que eu já mencionei, tipo a recessão, o recuo do PIB, a volta das taxas do desemprego, o aumento das taxas de juros e etc. Bem, eram essas duas perguntas que eu tinha a fazer aos nossos ilustres convidados.